Então, eu cortei o vídeo pela metade, desculpa. Então, olha só. Então, eu já sei que eu tenho que pegar o número de o salário mensal, o salário SH aqui que eu desenhei, né? SH, o salário hora, vai ser obtido. Pode me acompanhar pelo artigo 64. Dividindo-se o salário do mês por 30 vezes o número de horas dessa duração, ou seja, a jornada semanal média. Beleza? A jornada semanal dele a gente já sabe que é de 44 horas na semana. Só que quando ele faz remissão aqui ao artigo 58, o artigo 58 não fala de horas da semana, ele fala de horas do dia, né? Ah, então tá bom, professor. Se esse trabalhador aqui, ele tem 44 horas semanais, ele está no limite máximo da Constituição, quer dizer que ele faz 8 horas por dia, não é isso? Só que tem um problema. A média de horas trabalhadas por dia por ele não é de 8 horas. Por quê? Porque para eu tirar uma média de alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar todas as horas trabalhadas na semana, que são 44, e dividir pelo número de dias trabalhados, que é 6 dias trabalhados, é o número 6. Né? Então, quando eu falo jornada semanal média, eu estou dizendo que eu tenho que pegar a jornada semanal, que é de 44 horas na semana, e dividir pelo número de dias que ele trabalhou. Então, ele trabalhou 44 horas em 6 dias. Então, a nossa formulinha ficaria assim, né? De acordo com o artigo 64. O salário hora é obtido pela divisão do salário do mês por 30 vezes a média diária que esse camarada trabalha. Né? Número de horas por dia que ele trabalha. Se ele trabalha 44 em 6 dias, quantas horas ele trabalha por dia, né? Então, eu fiz a conta aqui para vocês e vocês viram que deu, né, 44 por 6, 7 horas e 20 minutos. Vezes 30 daria 220, né? Que seria o resultado dessa conta aqui. 30 vezes 44 dividido por 6. Então, no nosso caso, né, eu já fiz aqui para vocês, né, que 220 é o númerozinho que vai ficar embaixo nessa fração. E aí vamos lembrar da aula de matemática da tia da terceira série. Numa fração nós temos, né, quem? Nós temos o numerador e temos o divisor, né? A parte que fica embaixo é o divisor. Então aqui nós vamos ter a seguinte situação. Salário hora é 4.400, que é o nosso exemplo, né? 4.400, salário mensal, dividido por 30 vezes a média de horas que ele trabalha. Em vez de fazer igual eu fiz no material para vocês, no material eu dividi de uma vez, né? 44 dividido por 6, 7 horas e 20. Em vez de fazer isso, eu simplifiquei. 30 dividido por 6 dá 5. Tá? Então eu peguei e repeti a fórmula. 4.400 dividido por 5 vezes 44. No final das contas, o nosso divisor ficou 220. O mesmo divisor que ficou aqui na aula, tá vendo? 44 dividido por 6 é 7 horas e 20, vezes 30 dá 220. Então, eu fiz aqui 4.400 dividido por 5 vezes 44, deu os mesmos 220, tá? Então, no final das contas, eu descobri que para esse trabalhador, o salário hora dele é 4.400 dividido por 220, R$20 por hora. A cada hora que ele trabalha, ele ganha R$20, tá? O que isso significa? Significa que quando eu for querer saber qual o valor da hora extra dele, eu vou pagar R$20 mais 50% de 20, tá? Que vai dar R$10, né? Então eu vou pagar de hora extra para ele 30, que é a hora do dia mais 50%. 50% de 20 é 10, 20 mais 10, 30, tá? Agora vejam bem. Professor, eu vou ter que fazer esse monte de conta que você fez aqui sempre? Não, tem um macete. Olha só, como eu falei para vocês, todo trabalhador brasileiro vai trabalhar 6 dias e 1 dia para o descanso, não é isso? Então, esse número 6 aqui embaixo, ele sempre vai existir, tá? Eu fiz aqui uma outra folhinha aqui com uma outra conta para vocês, né? Lembrando, qual a fórmula que a CLT traz? Salário hora é o salário mensal dividido por 30 vezes a média de horas trabalhadas na semana, que é a jornada semanal dividido por 6. Esse 6 não muda, pessoal. Por que ele não muda? Porque a semana nunca vai deixar de ter 6 dias trabalháveis. Um é para o descanso, mas os outros 6 é de trabalho, né? São dias de trabalho.
Ou seja, esse 30 a gente já viu que a CLT já traz como número fixo. 6 é um número fixo também, porque toda semana vai ter 3 dias, vão ter 6 dias de possível trabalho. A única coisa que vai mudar vai ser a jornada semanal, o salário mensal, né? Que vai depender de cada empregado. Cada empregado vai ter um salário mensal diferente, vai ter uma jornada semanal diferente. Ou seja, se eu sempre vou ter esse número 30, sempre vou ter esse número 3, não é mais fácil dividir 30 por 6 e já fazer essa fórmula? Salário hora é o salário mensal dividido por 5 vezes a jornada semanal. Se a gente pegar o nosso exemplo anterior, o salário hora do trabalhador que trabalha R$ 4.400 por mês e trabalha 44 horas na semana, a gente coloca aqui 4.400, 44 aqui. Vamos chegar no mesmo resultado que eu tinha feito aqui com vocês, tá vendo? 4.400, 44 aqui. Então, o salário hora dele, R$20, tá? Em alguns livros, vocês vão ler que o 220 é o divisor universal, tá? Que eu acho até que é um nome errado, mas é só uma forma de chamar mesmo. Por que se fala em divisor universal? É porque a ideia é que o número 220 aí, ele é um número que, na regra, ele sempre vai ser divisor. Como assim, professor? Porque, na regra, todo trabalhador é contratado para 44 horas semanais. Então, sempre que você tiver um trabalhador que utilize o máximo de horas permitidas para o trabalho, que é 44 na semana, você sempre vai ter como divisor para esse camarada o 220. Ou seja, é só você pegar o salário do mês e dividir por 220. Na maioria esmagadora das vezes. Por isso que se chama esse 220 de divisor universal. Todas as vezes que eu tenho uma pessoa que trabalha 44 horas na semana, para eu descobrir qual é o valor da hora dele, é só eu pegar o salário do mês e dividir por 220. Na verdade, se você parar para prestar atenção, pelo macetezinho que eu tinha feito aqui com vocês antes, né? O salário hora é o salário do mês dividido por 5 vezes a jornada semanal. Você vai perceber que nós podemos ter vários divisores conforme as semanas, conforme o número de horas que o trabalhador trabalha na semana. Então, se ele trabalha 44 horas, 5 vezes 44, 220. Se ele trabalha 40 horas, aquele caso do advogado que eu comentei com vocês, né? Advogado com um contrato de exclusividade. Se ele tem contrato de exclusividade, ele pode trabalhar 8